Olá, meus amigos, boa noite a todos. Uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, mais uma vez nessa oportunidade de falar ao SEAP, ao convite amoroso da nossa amiga Dorinha, que sempre muito disposta, com muito amor e com muito carinho, se direciona convite à nossa pessoa. E atendendo então a esse pedido com muita alegria, nós nos colocamos a falar sobre um tema tão importante ante o mês em que nós estamos vivendo, o mês do Natal, dezembro. Um mês que por vezes nós vamos olhando, nós vamos nos encantando, que nós percebemos inclusive que o nosso modo de ser, a maneira de olhar para a vida, parece que ganha um outro sentido. Aquelas atitudes que no passado nós tínhamos vão sendo então substituídas por momentos mais agradáveis. Já pensamos nós então na própria reunião com os familiares, com os entes queridos, com os amigos. Clima de amor, clima de alegria. É isso que dezembro significa para muitos de nós. Embora o Natal tenha desviado um pouco do seu verdadeiro significado, fato é que esse mês nos convida a transformações, ainda que transformações temporárias, mas são momentos em que nós somos chamados, então, a experimentar sensações e sentimentos que no dia a dia nós, na correria, não conseguimos, então, exteriorizar. Quem dera se todos os dias fosse Natal. Quem dera se todos os dias Jesus pudesse nascer de fato no nosso coração, através das nossas ações, através dos nossos pensamentos. Quem dera se nós pudéssemos ficar ansiosos para praticar todo esse amor que nós depositamos nessa data tão importante. Por isso, a escolha do tema, a pensar em Jesus em nosso lar. Na maioria de nós, passaremos então o Natal no lar de familiares ou no nosso próprio lar. E que gostoso seria lembrarmos então daquela época em que Jesus ficara na casa de Simão Pedro. Nós olhamos pelos ensinamentos do Evangelho e por vezes vamos tentando imaginar, trazer, colher aqueles sentimentos do passado, nos maravilhando então pelos ensinos colhidos por aqueles que estavam junto do Cristo. Como deveria ser bom! Fato é que nós vamos nos encantando pelas palavras de vida eterna a ressoar em nossa consciência e vamos nos admirando à imagem do Cristo. Esse Natal, esse momento de união nos lembra Jesus. É como se ele estivesse mais próximo de nós. Não mais naquela figura distante que nós colocamos, situados há mais de 2000 anos, mas parece que ele está ali, logo ali. Por isso a escolha do tema. Jesus em nosso lar, na oportunidade de trazermos esse mestre bendito ao nosso lar. Mas aí nós começamos então a pensar e a refletir o que seria o lar. Quais são as definições que nós poderíamos aqui trazer para o ensinamento da noite a respeito da representatividade do lar? Porque Jesus nós já conhecemos, mas Jesus no lar, o lar seria a nossa moradia, o lar seria o ambiente em que nós estamos reunidos com espíritos afins ou espíritos que estão a desenvolver os sentimentos mais necessários à corrigenda, à rota espiritual. O lar seria então o lugar onde nós nos sentimos mais confortáveis, protegidos, amparados, muitas vezes distantes do frio, muitas vezes distantes do opositor. Fato é que viajamos e quando voltamos, muitos vão dizer:
Nada como a nossa própria casa. Nada como o nosso próprio lar. E aí nós poderíamos pensar que nessa definição de lar, a pensar em Jesus adentrando a esse ambiente, a esse habitat, classificaríamos o lar como também sendo a nossa própria consciência, como sendo o nosso próprio eu, como sendo de fato as nossas ações diárias, os nossos pensamentos. Quisera eu poder experimentar os ensinamentos do Cristo, assim como Simão, mas não apenas experimentado pela beleza do tempo, experimentado pela suavidade da alma. Porque quando vamos pensando nesse Jesus que nós gostaríamos que conosco estivesse passando o Natal, distribuindo as bênçãos, os ensinamentos e as alegrias, precisamos nós, como um bom cristão, como espíritas que somos, que trazemos os princípios do cristianismo, a não apenas nesse Natal estarmos rotulados, trazermos o crachá como verdadeiros cristãos. Mas devemos compreender nos princípios que o Cristo nos trouxe, qual tem sido o nosso movimentar, qual tem sido a nossa postura, a pensar qual é o Cristo que mais tem nos chamado. Se nós temos sentido, sim, os ensinamentos mergulharem em nós, ou se somente nós estamos fantasiados pela beleza da intelectualidade no decorrer do tempo nas palavras do Cristo. Pensemos nós, qual é o Jesus que nós temos trazido para dentro de nós, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa consciência, para eu espiritual, a olhar no espelho e a ver refletido no espelho aquele em que tanto eu tenho esperado, para que nós não, então, sejamos iludidos pelo próprio desejo, pelas próprias paixões que o mundo tem depositado em cada um de nós. A pensar quais são as forças que têm nos guiado, ao que é que nós temos obedecido, quais são as paixões e as tentações que têm nos tirado da essência do Evangelho. Porque uma coisa é nós nos alegrarmos, nos encantarmos, outra coisa é nós nos colocarmos a viver. Por isso que começamos a dizer do mês de dezembro, porque parece que é um mês que nos convida um pouquinho mais a sentirmos essa prática desse sentimento mais profundo, que nós deixamos um pouco aquele Cristo da história, situado na história, como sendo aquele Cristo que traz pelo olhar dos estudiosos, que busca coletar ali no quadro histórico social do mundo, aquele que dividiu apenas as civilizações. Será que nós trazemos, então, no decorrer do ano, a imaginação de que Jesus significa, de fato, aquela pessoa que tem dividido toda uma civilização antes do Cristo e depois do Cristo? A pensarmos na importância que ele foi como sendo um simples carpinteiro, de ele ter nascido numa região ou em outra, de estarmos buscando relatos e fotos, objetos que pudessem, então, nos trazer a significação do Cristo. Será que é esse Cristo que nós temos alimentado em nós? Será que nos outros meses que antecede o último mês do ano, do calendário, Jesus para nós tem significado esse ponto da história como sendo aquele reformador das civilizações? Será que ele tem sido isso para nós? A pensar como nós agimos antes dele e como nós nos modificamos a viver depois, como nós compreendíamos o mundo anterior e como nós compreendemos agora. Como Jesus tem significado dentro de nós. Como nós temos sentido esse mestre, modelo e guia, de fato nos guiando, de fato nos modelando,
Será que é pelo olhar da própria teologia, que começa a analisar o Cristo e a maneira como ele tem influenciado na própria sociedade, a olhar apenas para Cristo como sendo aquele que nos leva direto ao Pai, no papel dele como o relacionador, como aquele que nos traz a grande aliança entre homem e Deus, no seu papel transformador dentro da sociedade, dentro das próprias religiões, a pensar que a religião propriamente dita, o entendimento de Pai, ganha um outro significado quando olhado pelo Cristo. Mas será que o Cristo que nós temos alimentado dentro de nós não passou de um legislador das novas crenças, que nos trouxe novo modo de olhar para a religião, para a crença, do que acreditar, no que acreditar? Será que nós estamos a alimentar desse? Será que temos olhado de fato para Jesus no seu significado mais profundo? No que de fato ele significa a cada um de nós? Como temos sentido esse mestre? Ou será que nós vamos colocando, então, a trabalhar um pouco mais pela imaginação, pelo próprio olhar da filosofia, que nos leva a Jesus como sendo o condutor dos nossos pensamentos, que nós buscamos compreender as coisas através da razão, que buscamos, então, uma definição de Deus, a questionar os valores e os conceitos, apenas trazendo ali pela linha de raciocínio do próprio Cristo. Porque se nós estamos olhando Jesus por essas óticas, como sendo aquele que tem, de fato, sido apenas a linha de estudo, que nos traz a significação maior na tentativa de justificarmos tudo pela razão, talvez nós não tenhamos ainda compreendido o que Jesus significa para cada um de nós. Por isso, a pensar nesse momento em que nós estamos, como temos sentido tudo à nossa volta. Se nós estamos tão preocupados no Cristo histórico, no Cristo filosófico, teológico, ou se nós temos entendido qual tem sido a grande mensagem. Porque começamos a falar e a dizer da reunião nas casas de Simão Pedro. Pouco importava o que ele significava ante o mundo, ante a história. Porque lá ele estava a trazer a importância de nós estimularmos a busca pela virtude de nós mesmos. A descobrir os sentimentos que por vezes estão ali, escuros, obscuros dentro de nós. Ensinamentos simples, ensinamentos claros, que nos tiravam ali muitas vezes das polêmicas do mundo. E quantas polêmicas acontecem em torno do pensamento de quem era esse espírito que estamos nós tentando trazer ao nosso lar, ao lar íntimo de cada um, a colocar no nosso seio do espírito, a colocarmos e a implantarmos no nosso modo de ser, a ser aquele que vai nos modelando de fato pelo próprio raciocínio da fé, da razão, a compreensão da esperança em dias melhores, em lembrarmos que estamos nós vivendo entre o passado, o futuro, convidados a viver o presente, a olhar Jesus no hoje, no nosso dia a dia, o que ele tem significado para cada um de nós. Pensemos, meus amigos, nesse mês tão importante que nós estamos, na data tão importante que somos chamados a refletir, o que Jesus tem significado para cada um de nós. Porque por vezes, a multidão dos crentes inertes, Jesus vai se portar apenas como sendo aquele que tem distribuído facilidades. Por que é que nós queremos o Cristo? Para adquirirmos facilidades?
Mas se o Cristo é aquele que nos distribui facilidades, talvez nós não estejamos vivendo pela justiça divina, a cada um segundo a sua obra. Então, por que é que nós temos buscado? Por que é que nós temos pensado tanto na importância de trazermos Jesus ao nosso lar? Porque Natal significa isso. O surgimento e o nascimento do Cristo no nosso meio, em nós mesmos, nos nossos pensamentos, no nosso modo de ser. Será que buscamos Jesus apenas para recebermos as facilidades? Porque Ele mesmo nos disse que nós passaríamos aflições, que de fato o mundo era difícil, mas que se nós tivéssemos bom ânimo, que nós conseguiríamos vencer o mundo. Que, aliás, Ele mesmo o venceu, a mostrar para nós que somos capazes. Que o Cristo que buscamos não é aquele que nos traz atalhos, que não nos traz facilidades, mas aquele que nos convida a olhar para dentro de nós, a enxergarmos o eu espiritual ante os seus compromissos adquiridos antes da própria encarnação. Como temos nós vivido? Como temos nós aproveitado o meio em que nós estamos? Como temos nós nos relacionado na nossa própria família com aquelas pessoas mais difíceis, que por vezes não nos compreendem, que por vezes vão aniquilando as nossas experiências, os nossos ideais, as nossas esperanças? Como temos nós vivido entre estes? Como temos nós vivido no próprio ambiente de trabalho, profissional? Como temos enxergado o colega que divide conosco o ambiente profissional? Porque por vezes também imaginamos que estamos indo apenas ao trabalho, buscar o essencial a mantermos nós enquanto encarnados. Mas não. Se nós estamos compartilhando da existência com pessoas que ainda nós não desenvolvemos um sentimento mais profundo, é porque ali nós temos experiências a viver. Não seria à toa que estaríamos nós relacionados com pessoas mais difíceis que não nos compreendem. A pensar como temos nós nos posicionado ante a própria sociedade. Se temos escolhido pela prática do bem, ou se temos sido mais encantados pela própria maledicência na própria sociedade. Quem dirá então nas vias públicas? Quem dirá de nós quando estamos dentro de um veículo, de um carro? Será que temos compreendido a dificuldade do outro? Será que temos estendido as nossas ações a levar um pouco de compreensão e amor, a acender luz nos caminhos ainda obscuros que o outro está a viver? Será que nós já não estamos tendo condições de brilhar a nossa luz, a levar essas fagulhas aos corações daqueles que estão à nossa volta? Por isso a perguntar, será que nós temos vivido a condição espiritual que nós tanto buscamos? Porque Jesus, ele não pode ser para nós apenas aquele que vem nos tirar dos problemas. Jesus não é aquele que vai nos trazer as facilidades do mundo. Jesus é aquele que vem mostrar a maneira como nós temos que fazer, cumprindo a nossa parte, sem esmorecer, sem desviar dos propósitos. Jesus é aquele que nos mostra como sendo a fonte de ensino, em que nós olhamos o que ele fez e nos convida a fazermos iguais. Que nos convida a olharmos para o meio em que nós estamos e identificar aí o nosso compromisso enquanto cristãos. Não a dividirmos momentos em que nós nos colocamos a ser bons e os momentos que nós nos colocamos a ser quem nós realmente somos. Porque quando estamos nós ante os ensinamentos do Cristo, quando estamos nós situados muitas vezes ali no centro espírita, na igreja, na frente das pessoas desconhecidas, aí nós queremos ser bons.
Aí nós mostramos ser o que nós não somos. Mas não há uma divisão entre o campo de trabalho e o altar, entre o lugar que nós nos colocamos a nos ligar a Deus, a nos conectar aos ensinamentos do Cristo, e o lugar que nós colocamos ao bom trabalho. Vamos percebendo que somos nós chamados, então, à prática do bem a todo momento, a todo instante, a toda oportunidade, a pensar em quantas oportunidades vamos nós perdendo, porque nós não vamos dando atenção ao movimentar do ponteiro do relógio, que nos convida a sermos melhores a cada vez mais, independente do lugar em que nós estamos, independente da pessoa que está junto de nós. Benevolência, indulgência e perdão. A característica que Jesus trazia da própria caridade. A compreender a deficiência do outro. Porque Jesus nunca nos mostrou como sendo a solução. Jesus nos mostrou como sendo o guia, como sendo o manual, como sendo a persistência em espírito, como sendo a bondade. Por isso ele nos convidou a escolhermos a boa parte em todas as situações, que pudéssemos nós ampliarmos o nosso amor, tanto em entendimento como em sensibilidade. Porque Jesus é aquele que nos convida a olhar mais profundo, não apenas pela inteligência do ser, mas a lembrarmos, assim como Neo Lúcio nos convida, que entre aqueles que sabem e aqueles que amam estão sempre à frente. Estão sempre à frente. Que tanto o saber quanto o amar são as asas que levam o espírito ao trono divino, mas que entre o saber e o amar, aquele que ama está sempre à frente. Por isso é preciso que nós olhemos a maneira como nós temos nos dirigido no caminhar, no dia a dia, e nós intensifiquemos as nossas forças físicas, morais e espirituais, porque as batalhas que nós somos colocados são batalhas que nós já conseguimos superar. Quando bem olhado para o meio em que estamos, no nosso lar mental, nós já conseguimos superar esses desafios, a perceber que a própria Terra é a grande escola da vida, lugar onde nós temos que aprender, mas também considerado como um grande hospital, onde nós vamos buscar a diminuição das nossas chagas no relacionamento diário, no convite à grande evolução, a olharmos muito mais pelo sentir do que apenas pelo olhar, pela razão. A percebermos em Jesus o modo como ele se colocava ao bom trabalho, sempre com amor. A olhar as características do Cristo a serem implantadas em nós. E aí nós vamos olhando que Jesus não é aquele que modificou uma civilização por completo. Ele nem é, então, aquele legislador de novas crenças que por vezes nós olhamos e criamos tantas discussões. Ele nem é também aquele condutor dos nossos pensamentos, e muito menos o doador das nossas facilidades. Jesus se apresenta muito mais do que isso. Jesus é aquele que nos convida à grande transformação de nós. A partir do momento em que nós paramos para olhar ao Cristo, a perceber o que ele significa, o que as suas palavras têm feito de efeito no nosso íntimo, nós vamos então entendendo que ele é aquele que estende as mãos no convite à grande renovação de nós mesmos, de não mais vivermos o homem velho, mas a vestirmos agora o homem novo, a pegarmos os ensinamentos e colocar como preceitos, a olharmos para nós e a triunfarmos sobre os nossos próprios princípios, a não mais ficarmos estacionados. Porque esse é o grande convite do Mestre, a olharmos pela própria ressurreição de Lázaro, no convite para que Lázaro saísse então da condição da morte espiritual e voltasse a viver a verdadeira vida.
mas não viver apenas as experiências carnais como vinha fazendo, mas agora que estivesse livre para poder sentir as experiências de nova forma. Jesus é aquele que nos traz pela ressurreição de Lázaro, ao mesmo exemplo da ressurreição de nós mesmos, a encararmos novas responsabilidades ante o espírito imortal que nós somos. Ele é aquele que nos retira das sombras do túmulo do espírito e nos convida à grande obra da vida, que nos tira então da escuridão, daquele habitat frio e gelado do nosso próprio lar mental, aonde vivemos ali na caverna, no túmulo, apenas olhando as formas projetadas na parede, na ilusão da grande vida do mundo material. Jesus, então, é aquele que diz: saiamos, liberte-se, desamarre, deixe-o seguir. Esse é o grande convite do Mestre que nos convida à grande transformação. A deixarmos, então, a mortalidade do espírito e caminharmos para a imortalidade. Que não mais, então, olharemos para o templo, que não mais olharemos apenas para Jesus na figura adorativa. Jesus não é mais para nós a adoração. Deus não é mais aquele em que nós nos colocamos a adorar, mas Jesus nos chama ao grande convite de fazermos parte desse trabalho, de não mais buscarmos Jesus para tranquilizar diante dos nossos problemas do dia a dia, mas para trazermos Jesus junto de nós em todo momento, aonde nós passarmos, aonde nós falarmos, aonde nós nos fizermos presentes. E aí nós vamos lembrando que quando assim nós fizermos, estaremos nós ali abrindo as portas para que Jesus possa adentrar em nosso lar, adentrar em nossa vida. Porque Jesus é aquele que a todo instante faz o convite para controlar a nossa vida, controlar as nossas paixões, controlar ali o nosso verbo, muitas vezes pesado, a maneira de sermos, a maneira de nós nos comportarmos. Porque quando nós aceitarmos de fato os seus ensinamentos, nós vamos percebendo que tudo em nós vai modificando. É como se de fato Jesus estivesse no controle de nós mesmos. Porque nós vamos então ali já começando então a não mais nos preocuparmos tanto com o nosso modo de ser visto da sociedade. Aquela própria fala de Paulo aos Gálatas, se nós estivéssemos então preocupados em agradar aos homens, nós nunca estaríamos então a serviço do Cristo. Por isso buscarmos pelo próprio desinteresse de nós mesmos, a olharmos como a missão dos bons espíritas, na missão dos espíritas, se nós estamos auxiliando e ajudando a pensar pelo número de aflitos que nós temos consolado. Na própria lembrança do Cristo, quando vai nos trazer que seremos salvos nós, quando Jesus tiver sede e dermos de beber. Quando Jesus tiver fome e nós o dermos de comer. Quando Jesus tiver frio e nós dermos o cobertor. Quando Jesus estiver doente e nós formos então visitá-lo. Ou então, quando Jesus estiver morando na rua e nós darmos condições para que ele estiver num abrigo. Porque ele mesmo vai dizer que quando aos deles fizermos, a ele mesmo nós estaremos fazendo. Ao grande convite que Paulo faz à comunidade de Corinto, para que nós nos alegremos em buscarmos o mesmo sentimento do Cristo. Pensemos nós, a alegria que não deve ser experimentar o sentimento do Cristo, que nada mais é do que a própria humildade, a mansuetude, a brandura, a justeza. Sentimentos simples, que não se corrompem com o mundo, que busca
na simplicidade do agir, na simplicidade do enxergar, na simplicidade do analisar, na simplicidade do acolher, de entender o outro, de se colocar como consolo àqueles que necessitam tanto. Por isso é preciso que nós olhemos para os ensinamentos do próprio Evangelho, a pensar como nós temos compreendido as suas palavras batendo na nossa própria consciência. Porque o mundo passa a ser apenas um local em que nós nos dedicamos ao bom trabalho. Porque Jesus, ao mundo, não tinha um travesseiro, mas herdou a cruz como sendo seu próprio patrimônio. A dizer que, para que se nós quisermos então seguir Jesus, é preciso primeiro que nós abracemos a nossa cruz, aceitemos as nossas dificuldades, para que então nós possamos seguir. Porque seguir é começar então a fazer tudo como ele fazia. Ainda que sem sabermos exatamente como, sem ainda caminharmos pela perfeição, mas é preciso que nós aceitemos esse grande convite, de querer, de buscar Jesus apenas nas dores que nós vamos enfrentando. Porque quando o barco chacoalha, é aí que nós temos que mostrar a nossa fé. É o momento em que nós somos chamados a testemunhar tudo aquilo que nós temos aprendido. É aí que nós temos que colocar na vivência aquilo que Jesus tem significado para nós. Mas é justamente nesse momento em que nós somos chamados ao exercício da própria fé, que ao invés de nós nos mostrarmos firmes, nós caímos, choramos, lamentamos, e aí percebemos que nós ainda não havíamos habilitado o sentimento de Jesus em nós. Porque pouco importa nós crermos se nós não nos convertermos. Se nós não olharmos mais Jesus como Espírito e tivermos preocupados em olhar Jesus físico, ao que ele fazia na época de Simão Pedro, o que ele fazia na época da carpintaria, nos ditos milagres, nos sermões que ele se colocava. Percebe que pouco importa nós crermos em tudo isso. Pouco importa se nós não buscarmos vencer os desafios do mundo. Se nós não compreendermos, então, a importância de nós não estarmos ligados tanto ao próprio materialismo, porque o materialismo precisa, então, ser colocado como a grande chaga que o Espiritismo tanto tem que destruir. Porque não é apenas vivermos pela matéria. Jesus vai dizer que vivemos para buscar o essencial à vida, se faz necessário. Mas o problema é nós vivermos por ele. O material ser aquilo que nos direciona. Porque fato é que a matéria nos traz o prazer, mas é preciso que nós nos contentemos. É preciso também que, ao buscar a conversão, nós deixemos de lado o próprio orgulho e a vaidade, que por vezes buscamos no campo social, na posição social, os aplausos do mundo. Por isso, a pensar, quais forças temos nós obedecido? E o próprio egoísmo, que nos coloca na busca do eu, que nos coloca na busca de conquistarmos tudo aqueles que estão próximos de nós. O que Jesus tem significado para nós? Será que temos buscado entender, então, que apenas conhecer os ensinamentos é muito diferente de viver? Que o que Jesus de fato nos chama é a vivência daquilo que ele veio exemplificar. Por isso, ide pregai o Evangelho, se necessário utilizar palavras. E nós vamos nos encantando, então, muitas vezes pela fala bonita, nós esquecemos de olhar as grandes obras. A lembrarmos que o próprio trabalho é aquele que vai mostrando o que de fato precisamos.
Por isso, muitas vezes, imaginamos o buscar e achareis. Mas Jesus disse, se nós buscarmos, nós acharemos. Sim, mas é preciso antes trazer créditos do trabalho para que você receba, então, aquilo que tanto tem buscado. Por que é que temos buscado Jesus para as coisas superficiais? E por que é que nós não temos adquirido a coragem necessária para nos aprofundarmos ante a conversão que Ele tanto nos pede? Porque, bem analisado, seguir os passos de Jesus é muito mais simples do que vivermos como estamos vivendo. Basta olharmos para o Natal mais uma vez. Somos capazes de modificar o nosso modo de agir, o nosso modo de sentir, de nos relacionar. Mas passou o Natal, voltamos nós a mais uma vez nos posicionarmos como donos do mundo, porque esquecemos que somos nós discípulos, e discípulos vêm da palavra de aprendizado. Aquele que se coloca a aprender, que se coloca disposto ao ensinamento, na condição de aluno, porque assim somos todos nós, aprendizes do Evangelho. E o aprendiz não é aquele que pede. O aprendiz é aquele que presta atenção e compreende a maneira de se educar. Educar o espírito para não mais ser tentado. Para educar as condições espirituais, para educar a razão, para deixar para trás os instintos, para não mais querer atropelar tudo e todos, para abocanhar aquilo que tem o chamado ao mundo. Por isso é preciso que nós olhemos, de fato, para essa abertura da porta mental, da nossa casa mental, a trazermos Jesus na busca do próprio conhecimento. Conhecer a nós mesmos, conheça-te a ti mesmo, não é? E quando nós buscamos, então, esse conhecer, vamos percebendo que nós ainda não temos capacidade de fazer grandes obras, mas já somos capazes de fazer as pequeninas, de fazer as pequenas vias. E são essas vias que vão nos dando força, fortalecendo o espírito para conquistas maiores. Olhemos ao exemplo de Santa Teresinha, que compreendia então que não tinha como entregar grandes trabalhos a Deus, mas resolveu fazer pequenos trabalhos, pequenas obras, tão pequeninas, a ponto de ela falar: olha Deus, não tenho nada construído em minhas mãos, mas tudo que eu fiz da melhor forma, dei o melhor de mim. E é assim que nós vamos, então, recebendo Jesus no nosso lar, na nossa casa, fazendo o melhor que nós pudermos, nem que seja lavando uma louça, nem que seja arrumando uma cama, nem que seja abraçando os nossos pais, abraçando os nossos avós, abraçando os nossos filhos. Porque até isso nós temos perdido, até isso nós temos deixado de lado. Porque o mundo tem se colocado muito rápido, mas também muito superficial. Por isso é um grande convite nesse mês, no mês em que os nossos hábitos parecem estar um pouquinho diferentes, a não apenas nos transformar para a data que estamos a esperar, mas para que sigamos com esses hábitos no prosseguir. Como Lucas nos traz, é preciso que nós trabalhemos hoje, amanhã e no dia seguinte. É preciso, então, que nós busquemos a modificação dos nossos hábitos hoje, amanhã e depois. Porque somente assim nós vamos, então, aceitando o nosso dever como espírito, buscando o grande progresso da alma, que parece tão distante. Ontem, ainda numa conversa com uma amiga, ele me dizia: mas como é que nós conseguimos alcançar esse estado de plenitude do espírito? Como nós fazemos para progredir, para avançar? Disse a ele: pelas pequenas vias, pelas pequenas mudanças.
que na somatória de uma com a outra, nós vamos entendendo ali o grande produto de tudo, o que nós vamos nos transformando. A começar pelo próprio pensamento, porque o nosso pensamento, por vezes, nos derruba. Coloquemos o bom pensamento. Todas as vezes que um pensamento não tão bom ganhar conta de nós, coloquemos um pensamento melhor em cima. E nós vamos vendo que ao trabalhar o pensamento, as nossas palavras, o nosso verbo, muitas vezes agressivo, muitas vezes pesado, começarão a se transformar também. Se transformar tanto que pelas palavras nós começaremos a modificar as nossas ações. Uma coisa está interligada à outra, porque as ações tão bem trabalhadas no dia a dia vão se transformando em hábitos. E são esses hábitos que de fato vão construindo o nosso valor, a despertar das nossas virtudes, a pensar que esse foi o convite maior de Jesus para todos nós. Por isso, mais uma vez, nós voltamos então ao início da nossa fala, a pensarmos em Jesus na casa de Simão Pedro, naqueles ensinamentos fechados, naquelas 4 paredes. Se nós ainda estamos preocupados com as coisas do mundo, ou se nós já estamos preocupados em parar e ouvir Jesus. Diante de toda essa explanação que nós fomos pensando aqui, se hoje nós fôssemos chamados a estar naquele episódio com Marta e Maria, onde Marta, muito atarefada e preocupada com os afazeres do mundo, os afazeres da casa, vai reclamar com Jesus, porque Maria tinha abandonado tudo para ouvir o ensinamento de Jesus. E o grande pensamento nosso é se nós estamos como Marta, distraídos do mundo, ou se nós estaríamos como Maria, sentado ao pé do Cristo, ouvindo os ensinamentos. Talvez nós olhamos para Marta na história e pensaríamos, não, se lá eu estivesse, eu estaria ao pé do Cristo, como Maria, na escolha da boa parte, porque dessa não será retirado dela. Porque foi isso que Jesus fala a Marta, 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 porque andas tão atarefada? Maria escolheu a boa parte. E dessa boa parte, ela não mais perderá. Porque aquele que se eleva não mais quer voltar. Porque retroceder não é possível. Mas fato é que se nós escolhemos, então, nos colocar no papel de Maria, vamos percebendo que aquele lar humilde que Jesus ensinava, agora se transformou no mundo todo. Porque o Evangelho foi plantado no seio do mundo. Estamos nós vivendo nessas 4 paredes do mundo que Jesus nos convida a estarmos distraídos com os afazeres do mundo ou sentados ao grande ensinamento da vida. Porque a grande mensagem de Jesus há 2000 anos atrás continua ressoando ao nosso ouvido, nos chamando e nos convidando à boa obra, ao bom trabalho, à grande transformação de nós mesmos. Fato é que nós temos evitado abrir a porta. Fato é que nós temos preferido viver as ilusões do mundo. Fato é que nós conhecemos, mas não conhecemos. Então, que possamos, nesse Natal que se aproxima, buscarmos esse grande despertar espiritual que nos coloca não na condição temporária de seres melhores, mas que nos coloca na condição de verdadeiros cristãos, que buscam em si, sim, viver os princípios do Cristo, trazer o Cristo a controlar as nossas atitudes, a lapidar as nossas paixões, os nossos impulsos e os nossos instintos, para que de fato consigamos fazer com que Jesus não fique apenas na nossa memória, na nossa imaginação, mas que Jesus possa, de fato,
adentrar ao nosso lar. Muito obrigado, meus amigos. Um grande abraço, um grande beijo. Fiquem com Deus.